Recentemente houve o boom do ChatGPT, pelo menos para mim é recentemente, né? Mas talvez para você que seja da área não seja tão recente assim, mas houve esse boom. Isso gerou-se muitas especulações, muitas declarações, muitos especialistas contrários, outros a favor e etc. Por quê? Porque a tecnologia atingiu um ápice que ela como que eu posso dizer? Ela já nada se iguala ao ser humano, mas ela já supre muitas funções que os seres humanos, que nós desenvolvemos ao longo da vida. Então, você tem declarações tipo, por exemplo, a do Elon Musk, né? Que ele diz que provavelmente o ser humano vai ficar obsoleto daqui a alguns anos, a gente vai ter que receber uma pensão para poder viver, porque as máquinas vão nos superar. Então, é o medo dele, quando ele fala na entrevista dele é esse, das máquinas superarem os seres humanos. A gente tem um jovem que se demitiu do Google porque conversou com uma IA e a IA falou que tinha sentimentos e etc. Ele ficou assustado com aquilo, ele falou com o presidente da empresa ou com os empresários, eles falaram, não, isso aí não tem problema e tal, ele se demitiu. Nós temos recentemente também um outro trabalhador, não sei se, não me recordo se é do Google, que passou anos trabalhando ali na empresa, que também se demitiu para poder falar mais abertamente sobre a tecnologia. Então, a gente parece que atinge um ponto, um ápice, em que a gente precisa olhar para essa tecnologia e falar até onde a gente vai permitir ou vai liberar a tecnologia. Na sua visão, qual que é esse papel? Como que está esse cenário? Você é entusiasta, você é da área, né? Como que você enxerga tudo isso que eu te coloquei como problemático ou algo assim? Eu enxergo com muito bons olhos. Isso é progresso, né? Apesar de, em primeiro momento, dar um certo medo, porque nós estamos numa zona de conforto. A inteligência artificial vai tentar tirar a gente daquela zona de conforto. Então, nós vamos ter que reaprender algumas coisas. Nós vamos ter que nos reinventar, de alguma forma. Tanto que a IA, a minha profissão enquanto desenvolvedor, é uma das primeiras que eles falam em deixar de existir. Né? Aí o pessoal pergunta, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu não sei. Não, tem que se reinventar se isso realmente acontecer, né? Não tem como. Mas você fala, você fica triste? Eu falo, cara, eu não fico triste, porque assim, é inevitável isso acontecer. Porque talvez nesse primeiro momento gere um certo choque cultural, né? Um certo choque na sociedade, mas no futuro isso vai trazer benefícios. O ChatGPT realmente não é uma coisa nova. Né? A IA, é que todo mundo está conhecendo a IA lá como ChatGPT, mas existem várias IAs, vários motores, né, de inteligência artificial que já estão sendo trabalhados por grandes empresas há bastante tempo. Algumas em conjunto, né, mas cada um com seu motor, mas trabalha em conjunto e vai separando, criando ideias juntos e separando, né, cada uma com seu motor. Né? Assim, a Microsoft, a Amazon, o próprio Facebook e assim por diante, né, várias empresas trabalhando. O Elon Musk, eu vejo ele como um grande visionário. Eu gosto muito dele, assim, na forma como a visão dele de futuro. Gostava muito do Steve Jobs também. Né? Eu também via ele sempre como um cara extremamente inovador, extremamente visionário. Ele olhava para o futuro e tinha uma visão muito interessante sobre as coisas. O Elon Musk, nessa entrevista aí que eu também presenciei, ele vai falar assim, olha, a gente tem que parar de se preocupar, né, se a IA vai fazer o trabalho ou não vai fazer o trabalho, porque isso vai acontecer. Né? Ele falou assim, o que nós temos que se preocupar agora é o que as pessoas vão fazer. Como que as pessoas vão lidar com o lado psicológico disso daí. Por quê? E ter a liberdade nas mãos, né? Porque qual que é o nosso objetivo hoje na Terra? Vamos pensar assim, né? Qual que é o nosso grande objetivo? Enquanto seres humanos, o nosso objetivo é ter uma profissão e a gente vai criando a partir da profissão novos objetivos. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Tudo está muito ligado à questão econômica, né? A economia, é o comer, é o carro. São as motivações para viver, São as motivações para viver. Então a gente trabalha motivado por essas coisas, que seja pagar a conta, mas trabalha, enfim. E quando não tiver que fazer mais isso? Porque a visão deles é que as máquinas assumam esse trabalho, elas vão produzir o suficiente que a gente não vai precisar trabalhar para produzir. Então a gente vai ter tudo que a gente precisa para sobreviver. O que nós vamos fazer? Aí estávamos lá, eu, o Sérgio, o Edson, lá na empresa lá, a gente lança as perguntas. O que nós vamos fazer? E aí? Rapaz, não faço a mínima ideia. O que nós vamos fazer? Assim, a sociedade como um todo, ela vai ter que se reinventar inteira. Né? Porque, Então, ele sugere, por exemplo, que nem você falou, sei lá, um valor ali. Né? Ele fala até $1.800, se eu não me engano. Vai ter um valor base para todo mundo, mas eu particularmente não sou muito a favor disso, porque você dá um poder para determinadas pessoas muito grandes, porque você está regulando a pessoa. Né? Como que nós vamos atuar? Nós vamos atuar mais, nós vamos usar o nosso tempo mais para aprender coisas.
será que a IA vai resolver tudo sozinho? Porque o que nós vemos da IA? São só questionamentos, né? Questões que a gente levanta. Eu vejo assim, será que a IA vai resolver tudo? Porque hoje ela está trabalhando em cima de dores que nós colocamos para ela, porque a dor continua sendo de ser humano, não da IA. A IA não faz ideia das dores que a gente carrega no nosso mundo íntimo ainda, porque ela não tem essas dores, né? Então, assim, será que no futuro a gente ainda não vai continuar alimentando essas dores? Será que essa não seria uma profissão no futuro? De trazer a informação que está dentro de nós e trazer para ela de forma que ela trabalhe e resolva a dor? Então, assim, isso só o futuro vai dizer, né? Talvez na área da tecnologia é isso aí. Na atual, porque isso daí a gente vê, vai acontecer ao longo de um tempo, que nós não sabemos quanto, né? Alguns arriscam, falam, 2 anos os desenvolvedores já não vão estar programando mais. Falei, rapaz, tem pessoas que eu não consegui convencer ainda a usar um software de gestão. Veja só, como é que ele vai aceitar a IA tão fácil assim? Não vai. Então, assim, eu vejo que a grande barreira da IA é as pessoas, elas não estão preparadas para a IA. Isso vai acontecer, mas ao longo de um tempo.